quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do programa O Meu Marco. O tema em destaque esta quinta-feira versa a violência no namoro. Temos connosco a professora doutora Madalena Sofia Oliveira, é doutorada em Psicologia, professora no Instituto Universitário de Ciências da Saúde, CESPO, e docente externa na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É investigadora no JUSGOV, Centro de Investigação para a Justiça e Governação da Universidade do Minho. É autora de várias publicações, a destacar os livros A Transmissão Intergeracional da Violência e o Guia Prático para Estudantes e Profissionais da Infância à Terceira Idade, Intervenção em Contextos de Violência e Crime. Do seu percurso profissional destaca-se também a experiência na área da violência doméstica e violência no namoro, com crianças e jovens em risco e perigo, a intervenção psicossocial em contextos de crise e a atuação na reabilitação e reintegração física, económica e social de vítimas em que resulte grave afetação da funcionalidade. Doutora, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por ter vindo à Marcoense FM. Violência no namoro. Este tema que vamos analisar neste programa aprende-se também com as conversas de pais do PC, aqui no Marco de Canaveses. Doutora, violência no namoro. O que é isto exatamente? Ora bem, em primeiro lugar é importante, agradeço o convite que me foi endereçado e falar-vos um pouco sobre a violência no namoro é recuar aqui à década de 80, sensivelmente. A nível internacional começa-se a perceber que não era de todo um fenómeno raro. Que muitos jovens, aliás, adotavam comportamentos abusivos, ou seja, eram agressores, mas também eram vítimas nas suas relações de intimidade. Estamos aqui a falar de jovens entre os 14, 15, 16 anos. A nível nacional, em 2003, cientes do que se passava lá fora, resolvemos levar a cabo aqui um estudo realizado numa Universidade do Porto e, ao mesmo tempo, um estudo também na Universidade do Minho. E estes foram os estudos pioneiros que nos vieram trazer dados muito importantes sobre o que é isto da violência no namoro. A violência no namoro é nada mais, nada menos que comportamentos que são adotados por parte de uma pessoa sobre a outra ou sobre um grupo com o intuito de causar dor, de causar sofrimento, mas também de minimizar, ridicularizar, ostracizar a vítima. Estes comportamentos podem ser físicos, podem ser emocionalmente abusivos, podem ser sexualmente abusivos. A verdade é que o intuito é sempre o exercício de poder e de controle sobre o outro. E quais são os que mais predominam? Na violência no namoro, contrariamente ao que acontece na conjugalidade, tende a prevalecer os comportamentos emocionalmente abusivos e fisicamente abusivos em menor número, ou seja, aquilo que nós chamamos de violência soft, aquela violência não tão pesada, aos empurrões, aos insultos, as difamações, mas também há as bofetadas. Quando falamos na conjugalidade, estamos a falar de outro tipo de comportamentos, o que não quer dizer que eles também não existam no namoro. Existem sim, mas com menos frequência do que aquela que acontece na conjugalidade. A culpa da violência entre jovens é o álcool, as drogas, ambos? Não, o álcool e as drogas nunca poderão ser vistos como aqui os culpabilizados. Aliás, a culpa nunca poderá ser atribuída aqui ao álcool e às drogas. A culpa é do agressor ou da agressora, é daquele que pratica o comportamento. O álcool e as drogas funcionam aqui como fatores de risco, fatores inibidores, mas conforme referi há pouco, a violência é isto, é controle, é poder sobre o outro. Claro que se existir aqui o álcool pode desencadear, pode desinibir de alguma forma, mas nunca é o causador é sempre o agressor. O agressor é que tem culpa, porque ao dizermos que a culpa é do álcool, estamos aqui a tolerar ou a legitimar os consumos e a culpabilizar a vítima e a desculpabilizar o agressor pelo consumo. Doutora, quando se fala aqui em violência, nós colocamos sempre a questão, mas hoje há mais ou há menos violência? Há mais ou menos fatores que possam desencadear este tipo de situações? Nós não estamos em condições de dizer que há mais ou menos. Nós estamos em condições de dizer que aumentou o número de participações.
E isto deve-se, acima de tudo, a uma tomada de consciencialização por parte da sociedade civil, por parte dos professores, das professoras, por parte dos encarregados de educação, por parte de todos e todas aquelas que identificam a situação, reconhecem que não é uma situação normativa e que devem agir aqui em conformidade. E sabendo que é crime público, que qualquer pessoa deve denunciar ou pode denunciar. Portanto, o que se nota é que há mais liberdade para dar conta ou para reportar este tipo de casos, é isso? Há mais consciência. Liberdade sempre houve, desde 2000 que é crime público, desde 2007 que se autonomiza, ou seja, há 19 anos que nós temos sentido que realmente o número de participações tem vindo a aumentar. De vez em quando há aqui um pequeno decréscimo, mas o número não tem sido muito significativo. Sentimos sim que há uma maior tomada de consciência e isto reflete-se no número de participações. Apenas isso. É importante, se calhar, salientar que novos crimes têm surgido. E isso, sim, parece-me pertinente. Dizer, acima de tudo, que o controle, a coerção, aquela violência relacional, o controlar o telemóvel, o controlar as passwords, o acesso às redes sociais, o controlar o tipo de roupa que usa, ou mesmo se está maquilhado ou não, isto sim, são fenómenos cada vez mais recentes e que se enquadram aqui numa nova tipologia de violência, que é a violência relacional, e que muitas vezes ainda é desvalorizada por parte das vítimas e usada frequentemente no âmbito das relações de intimidade, principalmente no namoro. E isso é efetivamente um fator que temos que estar atentos e atentas, sob pena de desvalorizarmos a violência ocorrida entre jovens. Pode haver aqui a perpetuação, ou seja, a continuidade destes mesmos comportamentos até numa relação futura. Em que idades é que se começa a notar este tipo de fenómenos, doutora? Há alguma idade padrão ou isto já abrange todas as idades? Se inicialmente nós começamos por estudar a violência em contexto universitário e chegamos à conclusão que um em cada quatro era vítima, um em cada três era agressor no âmbito da intimidade, no namoro, em estudantes universitários. Atualmente, com jovens a partir dos 14 anos, nós conseguimos constatar que um em cada dois é vítima de violência na intimidade. E, novamente, aqui a violência psicológica é aquela que mais usada é nestes contextos violentos. Por isso, estamos em condições que a partir dos 14 anos, a dizer que a partir dos 14 anos já começamos a assistir aqui à violência nas relações de intimidade entre os jovens. Que abrange tanto homens como mulheres. Exatamente. Ou mais mulheres do que homens? Contrariamente ao que acontece na violência e na conjugalidade, aqui há reciprocidade. Ou seja, os rapazes não são só agressores e as raparigas não são só vítimas. Quer uns, quer outros, aliás, utilizam a violência e são vítimas nas suas relações de intimidade. E isto não deixa de nos preocupar ainda mais, esta reciprocidade da violência e o impacto que ela poderá ter em situações futuras. E quais são os fatores de risco, doutora? Os fatores de risco. Um dos fatores de risco que mais identificado está relacionado com a exposição à violência no contexto familiar. Em contexto familiar, se existirem situações abusivas, é suposto que a família aqui é considerado o local de socialização primário, ou seja, é ali que a criança vai obter tudo o que são valores à vida, é ali que supostamente a criança vai crescer e é ali que vai adquirir os seus pilares de sustentação. Se aquela criança cresce num ambiente pautado pela violência, a probabilidade dela modelar este mesmo comportamento, assumir este comportamento como sendo correto e depois usá-lo futuramente nas suas relações de intimidade ou mesmo com os seus pares, através do bullying ou ainda futuramente para com os seus filhos, acaba por ser maior. Nós não estamos em condições de dizer que é linear, ou seja, pelo facto de uma criança assistir à violência em casa, que ela vai adotar este mesmo comportamento, mas estamos em condições de dizer que vai aumentar seguramente a probabilidade desta criança usar destas mesmas estratégias noutras relações. A título de exemplo, se me permite, é muito comum os pais, as mães, os cuidadores, que têm a guarda de facto das crianças, adotarem a palmada como uma forma de castigo corporal, uma estratégia para resolver conflitos. E resolve? Não.
Não resolve, claro que não resolve. O que é importante nós percebermos aqui? Que esta mesma palmada nós não estamos em condições de dizer o impacto que ela vai ter na criança, mas estamos em condições de dizer que esta mesma palmada poderá vir a ser replicada, porque se a criança chega à escola e se algum amiguinho se porta mal com ele, o que é que ele vai fazer? Utilizar a mesma estratégia que aprendeu em casa. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do programa O Meu Marco. O tema em destaque esta quinta-feira versa a violência no namoro. Temos connosco a professora doutora Madalena Sofia Oliveira, é doutorada em Psicologia, professora no Instituto Universitário de Ciências da Saúde, CESPO, e docente externa na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É investigadora no JUSGOV, Centro de Investigação para a Justiça e Governação da Universidade do Minho. É autora de várias publicações, a destacar os livros A Transmissão Intergeracional da Violência e o Guia Prático para Estudantes e Profissionais da Infância à Terceira Idade, Intervenção em Contextos de Violência e Crime. Do seu percurso profissional destaca-se também a experiência na área da violência doméstica e violência no namoro, com crianças e jovens em risco e perigo, a intervenção psicossocial em contextos de crise e a atuação na reabilitação e reintegração física, económica e social de vítimas em que resulte grave afetação da funcionalidade. Doutora, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por ter vindo à Marcoense FM. Violência no namoro. Este tema que vamos analisar neste programa aprende-se também com as conversas de pais do PC, aqui no Marco de Canaveses. Doutora, violência no namoro. O que é isto exatamente? Ora bem, em primeiro lugar é importante, agradeço o convite que me foi endereçado e falar-vos um pouco sobre a violência no namoro é recuar aqui à década de 80, sensivelmente. A nível internacional começa-se a perceber que não era de todo um fenómeno raro. Que muitos jovens, aliás, adotavam comportamentos abusivos, ou seja, eram agressores, mas também eram vítimas nas suas relações de intimidade. Estamos aqui a falar de jovens entre os 14, 15, 16 anos. A nível nacional, em 2003, cientes do que se passava lá fora, resolvemos levar a cabo aqui um estudo realizado numa Universidade do Porto e, ao mesmo tempo, um estudo também na Universidade do Minho. E estes foram os estudos pioneiros que nos vieram trazer dados muito importantes sobre o que é isto da violência no namoro. A violência no namoro é nada mais, nada menos que comportamentos que são adotados por parte de uma pessoa sobre a outra ou sobre um grupo com o intuito de causar dor, de causar sofrimento, mas também de minimizar, ridicularizar, ostracizar a vítima. Estes comportamentos podem ser físicos, podem ser emocionalmente abusivos, podem ser sexualmente abusivos. A verdade é que o intuito é sempre o exercício de poder e de controle sobre o outro. E quais são os que mais predominam? Na violência no namoro, contrariamente ao que acontece na conjugalidade, tende a prevalecer os comportamentos emocionalmente abusivos e fisicamente abusivos em menor número, ou seja, aquilo que nós chamamos de violência soft. Aquela violência não tão pesada. Há os empurrões, há os insultos, as difamações, mas também há as bofetadas. Quando falamos na conjugalidade, estamos a falar de outro tipo de comportamentos, o que não quer dizer que eles também não existam no namoro. Existem sim, mas com menos frequência do que aquela que acontece na conjugalidade. A culpa da violência entre jovens é o álcool, as drogas, ambos? Não, o álcool e as drogas nunca poderão ser vistos como aqui os culpabilizados. Aliás, a culpa nunca poderá ser atribuída aqui ao álcool e às drogas. A culpa é do agressor ou da agressora, é daquele que pratica o comportamento. O álcool e as drogas funcionam aqui como fatores de risco, fatores inibidores, mas conforme me referi há pouco, a violência é isto, é controle, é poder sobre o outro. Claro que se existir aqui o álcool pode desencadear, pode desinibir de alguma forma, mas nunca é o causador é sempre o agressor. O agressor é que tem culpa, porque ao dizermos que a culpa é do álcool, estamos aqui a tolerar ou a legitimar os consumos e a culpabilizar a vítima e a desculpabilizar o agressor pelo consumo. Doutora, quando se fala aqui em violência, nós colocamos sempre a questão, mas hoje há mais ou há menos violência? Há mais ou menos fatores que possam desencadear este tipo de situações?
Nós não estamos em condições de dizer que há mais ou menos. Nós estamos em condições de dizer que aumentou o número de participações. E isto deve-se, acima de tudo, a uma tomada de consciencialização por parte da sociedade civil, por parte dos professores, das professoras, por parte dos encarregados de educação, por parte de todos e todas aquelas que identificam a situação, reconhecem que não é uma situação normativa e que devem agir aqui em conformidade. E sabendo que é crime público, que qualquer pessoa deve denunciar ou pode denunciar. Portanto, o que se nota é que há mais liberdade para dar conta ou para reportar este tipo de casos, é isso? Há mais consciência. A liberdade sempre houve, desde 2000 que é crime público, desde 2007 que se autonomiza, ou seja, há 19 anos que nós temos sentido que realmente o número de participações tem vindo a aumentar, de vez em quando há aqui um pequeno decréscimo, mas o número não tem sido muito significativo. Sentimos sim que há uma maior tomada de consciência e isto reflete-se no número de participações. Apenas isso. É importante se calhar salientar que novos crimes têm surgido e isso sim, parece-me pertinente. Dizer acima de tudo que o controle, a coerção, aquela violência relacional, o controlar o telemóvel, o controlar as passwords, o acesso às redes sociais, o controlar o tipo de roupa que usa, ou mesmo se está maquilhado ou não, isto sim, são fenómenos cada vez mais recentes e que se enquadram aqui numa nova tipologia de violência, que é a violência relacional, e que muitas vezes ainda é desvalorizada por parte das vítimas e usada frequentemente no âmbito das relações de intimidade, principalmente no namoro. E isso é efetivamente um fator que temos que estar atentos e atentas, sob pena de desvalorizarmos a violência ocorrida entre jovens. Pode haver aqui a perpetuação, ou seja, a continuidade destes mesmos comportamentos até numa relação futura. Em que idades é que se começa a notar este tipo de fenómenos, doutora? Há alguma idade padrão ou isto já abrange todas as idades? Se inicialmente nós começamos por estudar a violência em contexto universitário e chegamos à conclusão que um em cada quatro era vítima, um em cada 3 era agressor no âmbito da intimidade, no namoro, em estudantes universitários. Atualmente, com jovens a partir dos 14 anos, nós conseguimos constatar que 1 em cada 2 é vítima de violência na intimidade. E, novamente, aqui a violência psicológica é aquela que mais usada é nestes contextos violentos. Por isso, estamos em condições que a partir dos 14 anos, a dizer que a partir dos 14 anos já começamos a assistir aqui à violência nas relações de intimidade entre os jovens. Que abrange tanto homens como mulheres. Exatamente. Ou mais mulheres do que homens? Contrariamente ao que acontece na violência e na conjugalidade, aqui há reciprocidade. Ou seja, os rapazes não são só agressores e as raparigas não são só vítimas. Quer outros, aliás, utilizam a violência e são vítimas nas suas relações de intimidade. E isto não deixa de nos preocupar ainda mais, esta reciprocidade da violência e o impacto que ela poderá ter em situações futuras. E quais são os fatores de risco, doutora? Os fatores de risco. Um dos fatores de risco que mais identificado está relacionado com a exposição à violência no contexto familiar. Em contexto familiar, se existirem situações abusivas, é suposto que a família aqui é considerado o local de socialização primário, ou seja, é ali que a criança vai obter tudo o que são valores à vida, é ali que supostamente a criança vai crescer e é ali que vai adquirir os seus pilares de sustentação. Se aquela criança cresce num ambiente pautado pela violência, a probabilidade dela modelar este mesmo comportamento, assumir este comportamento como sendo correto e depois usá-lo futuramente nas suas relações de intimidade ou mesmo com os seus pares, através do bullying ou ainda futuramente para com os seus filhos, acaba por ser maior. Nós não estamos em condições de dizer que é linear, ou seja, pelo facto de uma criança assistir à violência em casa, que ela vai adotar este mesmo comportamento, mas estamos em condições de dizer que vai aumentar seguramente a probabilidade desta criança usar destas mesmas estratégias noutras relações. A título de exemplo, se me permite, é muito comum os pais, as mães, os cuidadores, que têm a guarda de facto das crianças, adotarem a palmada como uma forma de castigo corporal, uma estratégia para resolver conflitos. E resolve? Não,
Não resolve, claro que não resolve. O que é importante nós percebermos aqui? Que esta mesma palmada nós não estamos em condições de dizer o impacto que ela vai ter na criança, mas estamos em condições de dizer que esta mesma palmada poderá vir a ser replicada, porque se a criança chega à escola e se algum amiguinho se porta mal com ele, o que é que ele vai fazer? Utilizar a mesma estratégia que aprendeu em casa. E as autoridades estão sensibilizadas para este tipo de ocorrências? Estão sem dúvida. Atualmente temos equipas próprias de atendimento à vítima, quer os NIAVs na GNR, quer o GEAV na PSP, são equipas específicas de atendimento à vítima e que têm tido um papel fundamental, estão altamente capacitados, fazem reciclagem constantemente, têm espaços adequados para atender a vítima e para salvaguardar, acima de tudo, a sua individualidade, garantindo-lhe aqui confidencialidade e o respeito que a vítima necessita e por forma a evitar aqui uma revitimização, que isso é mais complicado. Se não houvesse garantia de que realmente a vítima tivesse essa receptividade por parte das forças de serviços de segurança, possivelmente muitas delas não procurariam ajuda. Doutora Madalena Sofia Oliveira, uma nota final para terminarmos o nosso programa que versa hoje a questão da violência no namoro. Denunciem, não se acomodem, estejam atentos, pais, mães, cuidadores, professores, professoras, estejam acima de tudo atentos e atentas a estes fatores de alarme, estes sinais, aliás, de alerta e atuem em conformidade. Procurem ajuda, encaminhem as nossas crianças, os nossos jovens, porque até aos 18 anos são efetivamente crianças, encaminham-nos por forma a evitar que haja aqui uma escalada desta mesma violência, porque nós sabemos que a violência no namoro funciona como um forte preditor de violência na intimidade futura. E se nós não interrompermos este ciclo, a probabilidade desta mesma violência escalar é enorme. Por isso, é um apelo que faço. Denunciem. Muito obrigada por ter vindo à Marcoense FM, a professora doutora Madalena Sofia Oliveira. Violência no namoro. Hoje há mais abertura, maior sensibilização para esta problemática. Foi o programa Meu Marco. Bom dia, até para a semana. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O Meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O Meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.